Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um dos principais erros que os corredores cometem quando querem evoluir na corrida. Os corredores iniciantes, quando começam a correr, têm sempre um tempo ou um ritmo em mente. Têm sempre aquele objetivo, por exemplo, de fazer os 5 km, por exemplo, em menos de 30 minutos, ou os 10 km em menos de uma hora. E, portanto, tem esse objetivo que vai sempre estar ali na cabeça, sempre a remoer, e tentam sempre atingir esse objetivo. Vamos começar por um corredor iniciante, que corre, por exemplo, a 6 minutos e meio ou a 7 minutos por quilómetro. Portanto, uma corrida relativamente lenta, e tem aquele objetivo de fazer os 5 km, que atualmente já consegue fazer, em menos de 30 minutos. É aquele primeiro objetivo que os corredores têm quando atingem aqueles 5 km, que é às vezes uma luta muito grande para conseguir atingir os 5 km, mas chegam ali aos 5 km, então querem atingir aquele objetivo dos 30 minutos. E têm-se duas hipóteses de abordar o tema. Um deles é: eu quero atingir os 30 minutos, então, mesmo que eu corra a 7 minutos por quilómetro normalmente, ou a 6,5, então eu vou começar a correr a 6 minutos por quilómetro. Então, começam a fazer os treinos todos ao ritmo de 6 minutos por quilómetro. Então, claro que de início não conseguem correr os 5 quilómetros. Então, começam a fazer 500 metros ao ritmo de 6 minutos por quilómetro, depois param um bocadinho, depois fazem mais 500 metros, depois param mais um bocadinho, depois fazem mais 500 metros, um bocadinho como aquela estratégia de intercalar corrida com caminhada. Só que aqui estão já a tentar fazer aquele ritmo dos 6 minutos por quilómetro. Depois, conforme vão se habituando, às vezes vão aumentando a distância dos 500 metros para 600 ou para 1 quilómetro, e aos poucos vão tentando aumentar a distância para conseguir fazer os tais 5 quilómetros em menos de 30 minutos. Esta é uma estratégia. Eu defino qual é o objetivo que quero, então vou começar a treinar só aquele ritmo para conseguir atingir aquele ritmo para a distância que eu pretendo. A outra alternativa é: eu atualmente corro a 6 minutos e meio ou a 7 minutos por quilómetro, então vou gradualmente tentando aumentar o ritmo. Um dia consigo fazer em 7 minutos, depois então vamos tentar em 6 minutos e 50 ou 6 minutos e 55. Faço um conjunto de treinos para tentar depois fazer esses 6 minutos e 55. Quando atinge esse valor ou esse ritmo, então vou tentar correr em 6 minutos e 45 ou 6 minutos e 40. E gradualmente então vai aumentando o ritmo conforme o corpo se vai habituando. Portanto, acaba por ser bem gradual, porque o corpo necessita de tempo para ganhar capacidade física, para conseguir melhorar o ritmo ao longo do tempo. E, portanto, aqui temos duas abordagens. Temos uma abordagem em que eu quero atingir um determinado ritmo, então começo a fazer tudo aquele ritmo de uma forma muito brusca, e então, como não consigo, tenho que correr distâncias curtas. E só ao longo do tempo é que eu consigo ir melhorando e aumentando as distâncias. A outra abordagem é dar tempo ao corpo para ele aos poucos se ir habituando. Agora, estas duas abordagens têm vantagens e desvantagens. Eu ainda não vou dizer qual é que é a melhor solução, mas numa eu começo a ver que, eu consigo correr pelo menos 500 metros, ou 400, ou 300, aquele ritmo que eu pretendo. Agora, até chegar aos 5 quilómetros vai ser ainda uma luta muito grande. Por outro lado, eu começo a ver que eu antes corria a 7 minutos por quilómetro, depois passo a 6,50, depois a 6,40. Eu consigo perceber que estou a evoluir, mas no entanto
vejo-me ainda muito longe daquele ritmo dos 6 minutos por quilómetro. Na minha opinião, o que devem fazer é, se querem fazer sempre mais ou menos os mesmos treinos, que não é recomendável, mas como ainda estão no início, isso até pode ser, de certa forma, justificável, então a solução que eu proponho é aquela solução em que vocês vão muito gradualmente aumentando o ritmo, pouco a pouco, para o corpo se ir habituando a correr cada vez mais rápido e sentirem que têm mais resistência e conseguem correr um pouco mais rápido. Porque a outra abordagem, vocês estão a esforçar-se imenso, depois não têm técnica de corrida que consiga suportar aquele ritmo, podem até lesionar-se, porque depois tem um impacto muito grande e o corpo ainda não está forte para conseguir absorver todo o impacto de estar a correr tão rápido. E, portanto, a minha solução passa por, muito gradualmente, nós vamos melhorando o ritmo e, ao fim de algum tempo, seja um mês ou seja um ano, nós vamos conseguir atingir esse objetivo e temos menor probabilidade de nos lesionar. Uma solução ainda melhor é nós irmos juntando as duas soluções, que é, eu vou fazendo treinos a ritmo leve, a ritmo muito confortável, e depois posso fazer também treinos em que faço, por exemplo, treinos de tiros em que faço ao tal ritmo que eu pretendo, mas por uma distância curta, ou posso fazer depois também treinos com subidas que nos vão ajudar a ter força, ou então podemos fazer treinos na areia, treinos na relva, treinos o mais diversificados possível. Quanto mais nós diversificarmos, nós vamos evoluir cada vez mais e, portanto, a solução mais correta é mesmo juntar tudo, fazer treinos cada vez mais diversificados para nos habituarmos a sair da zona de conforto e cada vez a evoluirmos um pouco, cada vez melhor. Portanto, todas estas abordagens acabam por ter vantagens e desvantagens, por isso é que é importante nós diversificarmos os treinos. Portanto, é esta a solução. Portanto, resumindo, nós podemos ter várias abordagens para melhorar na velocidade, melhorar na nossa qualidade da nossa corrida. Podemos apostar em algumas estratégias, umas podem ser melhores do que as outras, como eu disse há pouco, uma abordagem de gradualmente ir aumentando o ritmo, eu parece-me mais correto do que eu começar já a correr ao ritmo que eu quero, mas a solução mais viável é mesmo diversificar os treinos. Uns dias fazem uns treinos, noutros dias fazem outros, fazem também reforço muscular para que o corpo fique cada vez mais forte, e essa é a solução mais correta para quem quer evoluir. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso joinha, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o canal caso ainda não tenham subscrito. Então vá, até à próxima e bons treinos.